Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge, esse é o canal do Auxílio Bíblico e o objetivo desse canal é trazer boas mensagens para que você possa crescer tanto na graça quanto no conhecimento que é do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, o tema da nossa mensagem de hoje é o orgulho que precede a queda. E o versículo escolhido para a gente estar meditando está em Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 14. Antes de nós começarmos, eu gostaria que você pegasse um papel, pegasse uma caneta, que você fizesse as anotações necessárias com relação aos versículos que nós vamos citar ao longo do nosso estudo, também com relação aos temas que nós vamos falar, e que você possa, meditar nesse ensino, meditar nesse estudo, para absorver aquilo que realmente for bom para a sua vida. E espero que você tenha uma aplicação prática no seu dia a dia, de forma que você possa crescer tanto na graça quanto no conhecimento e permanecer firme e forte na presença do Senhor. Amém? Bom, dito isso, vamos fazer uma breve oração. Tudo que começa com oração vai bem. É importante a gente consagrar o tempo a Deus, né? É importante a gente buscar realmente a capacitação e a unção da parte dele. E depois vamos iniciar o nosso estudo de uma forma que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, Pai, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, mais uma vez nós queremos louvar e engrandecer ao teu santo nome. Quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Quero te agradecer, Senhor, pela sua rica bondade. Quero te agradecer pelo fato de o Senhor estar conosco. Entra com a tua providência, Senhor, sobre as nossas vidas, nos ajuda, nos fortalece, nos guarda, nos livra de todo mal. E faz, Senhor, com que nós sejamos mais que vencedores em ti para a tua glória, honra e louvor. Derrama do teu Espírito sobre as nossas vidas, nos ajuda durante a ministração desse ensino, que realmente esse ensino venha trazer edificação e crescimento espiritual a todos aqueles que vierem assistir esse vídeo e que, acima de tudo, o teu nome venha a ser glorificado. Nos ajuda nas nossas fraquezas e nos fortalece com tua graça. É aquilo que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Glória a Deus, né? Então vamos estudar um pouco a palavra de Deus. Vamos lá, Isaías, capítulo 14, versículo 12. Vai dizer o seguinte: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Até aqui, por enquanto, né? Esse texto que nós vamos ler, ele é atribuído por muitos dos teólogos, né, as pessoas que se dedicam a estudar a Bíblia, a uma parte onde o profeta está falando diretamente a respeito da queda de Satanás, lá antes até mesmo da criação do homem. Em um determinado momento, né, ele foi um anjo de luz, foi um ser importante ali dentro do contexto da presença de Deus, só que por conta da sua importância, por conta ali da sua natureza, da sua liderança, da sua formosura, ele acabou, né, sendo o orgulho cresceu no seu coração e ele diante de Deus ele quis ali se igualar a Deus, né, ser igual a Deus, ser semelhante ao Altíssimo. E esse orgulho entrando no seu coração fez com que ele fosse precipitado, fez com que ele caísse, fosse expulso da presença de Deus. E ele, de alguma forma, ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos que, de repente, Deus não era tão bom e tirou esses anjos ali da presença dele, né? Só que esse não vai ser exatamente o tema do nosso estudo de hoje, né? A queda de Satanás, mas sim essa questão do orgulho que muitas vezes invade o nosso coração e o orgulho que muitas vezes também, assim como aconteceu com o diabo, ele pode preceder a nossa queda, pode fazer com que nós saiamos da presença de Deus. Normalmente a gente sempre fala que aquele que anda na presença de Deus, aquele que quer ser um verdadeiro discípulo de Cristo, quer ter uma vida reta e digna diante do Senhor, ele tem três pontos de queda ali que são coisas que ele deve vigiar, principalmente com relação a esses três pontos, que são a questão dos pecados sexuais, a questão da sedução do dinheiro e a questão do orgulho quando ele vem no coração. E hoje em dia, infelizmente, essa questão do orgulho é muito pouco falada, né? É muito pouco comentada a questão de
de você não permitir, né, se achar a última bolacha do pacote, não se permitir se achar melhor do que os outros, não se permitir ali que você saia da presença do Senhor, que você deixe de depender dele para achar que pode caminhar sozinho em algum momento, porque isso certamente vai gerar consequências ruins sobre a sua vida e vai gerar queda aí para você. Então, é muito importante a gente ter um coração humilde, um coração dependente, um coração desejoso de buscar a Deus em todas as coisas, em todas as circunstâncias, e mesmo quando nós somos muito capacitados para algo, para alguma situação, ainda assim a gente deve depender de Deus, devemos pedir a sua direção, a sua capacitação sobrenatural para complementar o nosso talento humano, de forma que nós possamos oferecer excelência diante dele, com o coração correto e cumprindo o propósito que ele tem estabelecido para as nossas vidas. Então, o orgulho, a gente deve tomar cuidado com relação a isso, com relação a essa situação, para não permitir que ele venha, ele entre no nosso coração, ele nos corroa por dentro e faça com que nós nos afastemos da presença de Deus e voltemos ali para as velhas práticas, para o velho caminho, por conta de não reconhecermos ali a atuação de Deus sobre as nossas vidas. Então, nesse texto também a gente vê uma coisa, né? Ele fala assim do diabo como sendo alto, né? Como ele sendo uma pessoa importante dentro do contexto ali onde ele vivia juntamente com os anjos. E na nossa vida, a gente também, se nós trabalharmos de uma forma correta, se nós fazermos tudo que nós nos propormos a fazer seja feito com excelência, se nós nos dedicarmos a fazermos as coisas da melhor forma possível, o que vai acontecer? A tendência é que a gente também se desenvolva em uma determinada área da nossa vida, em uma determinada profissão, carreira, ou até mesmo dentro de um hobby, dentro de alguma coisa que nós gostamos, a gente se desenvolva e aquilo se torne algo realmente que impacte outras pessoas, que seja reconhecido, que faça com que a gente cresça no conceito das pessoas e até mesmo dentro do conceito da sociedade. E quando nós crescemos, esse é exatamente um dos problemas, né? Não que o crescimento seja problemático para as nossas vidas, mas às vezes o não saber lidar com esse crescimento e começar a achar que nós somos melhores que os outros, começar a achar que nós somos realmente mais importantes, que aquilo lá faz com que a gente digamos, não dependa mais de Deus. Né? E quando esse crescimento acontece, é onde nós devemos ter maturidade para permanecermos os mesmos que nós éramos ali antes de nós adquirirmos a posição e o status que nós temos hoje. Então, esse é um ponto importante, não deixar o orgulho corroer o coração. Quando nós lemos, por exemplo, o livro dos reis, né, o livro dos reis mostra diversas pessoas que assumiram ali o reinado de Israel. Alguns foram maus, outros foram bons, mas dentro desses reis bons, acontece que alguns a Bíblia fala que eles serviram a Deus, porém não de todo o coração. Ou seja, em um determinado momento, eles não perseveraram na sua caminhada, eles não perseveraram durante a sua jornada, durante a sua trajetória, e acabou alguma coisa acontecendo, fazendo com que eles caíssem ou que saíssem da presença de Deus, entrassem no pecado ou aceitassem alguma coisa ali que estava fora da vontade do Senhor. E a maior parte das vezes a gente vê que essas pessoas que foram boas, mas não de todo o coração, eles andaram às vezes 20, 30 anos ali na presença do Senhor, fazendo aquilo que era reto, aquilo que era correto, aquilo que realmente agradava a Deus, levaram o reino à prosperidade, passaram por lutas, por dificuldades, por provações e venceram elas de acordo com o livramento que o Senhor concedeu a eles e viveram realmente experiências sobrenaturais, vários deles, né? Mas quando chegou no final da vida, por conta das muitas experiências, por conta ali do sucesso, da riqueza adquirida e de toda aquela situação, às vezes o orgulho entrava e ali fazia com que eles se afastassem de Deus, fazia com que houvesse uma consequência sobre a vida deles ou sobre até mesmo sobre o reino ali onde eles estavam, né, liderando. Então a gente tem que tomar cuidado para que nos momentos pós-vitória, né, a gente não se torne pessoas orgulhosas, não nos tornemos pessoas que achamos que nós somos melhores do que alguém. Né? A gente precisa sempre reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos, precisamos realmente continuarmos com um coração humilde, dependente, muitas vezes um coração grato, demonstrando que a nossa vitória realmente ela veio pela capacitação e a unção do Senhor sobre a nossa vida,
e continuarmos na dependência dele durante toda a nossa trajetória, para que ao final da nossa jornada a gente tenha ali uma vida sem dolo, sem nenhum tipo de situação contrária e possamos encontrar ali a nossa salvação e a vida eterna. Então, nos momentos aí de sucesso, nos momentos em que nós alcançarmos aí posições mais altas, seja no profissional, seja no ministerial, seja na condição financeira ou em qualquer outra circunstância, né, no conhecimento, nas titulações, nas conquistas, etc., que nós possamos sempre ser humildes, continuarmos aí andando na presença do Senhor e também que nós não venhamos aí a nos acharmos melhor do que ninguém, né? Que esse vai ser o nosso próximo ponto. Então vamos lá, vamos na sequência aqui. Verso 13 vai dizer o seguinte: Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, né? Ou seja, a gente vê no coração ali do diabo que ele tinha o desejo de ser maior, né? Ser melhor do que todos, maior do que todos, estar acima, né? Sentar-se no topo. E isso é uma coisa assim que pode ser ruim na nossa vida, né? É claro que nós devemos sempre buscar oferecer excelência em tudo que nós fazemos, como estávamos comentando no início da mensagem. Claro que essa excelência vai fazer com que a gente galgue posições, que a gente suba degraus dentro das hierarquias onde nós estamos inseridos, sejam elas profissionais, sejam elas ministeriais, sejam elas dentro de algum esporte, alguma situação aí onde nós possamos crescer dentro daquela área. Mas a grande questão é quando eu quero realmente ser o melhor, quero ser o maior, né? Quando eu me acho melhor que as pessoas. Aí entra a questão do orgulho, entra a questão do ego. A gente pode até ser melhor do que as pessoas em alguma área específica porque nós temos dons e talentos e Deus deu uma medida dentro desses dons e talentos para cada um. E claro que com esforço, com dedicação, com constante qualificação, a gente pode pegar aquela pedra bruta que foi colocada na nossa mão e transformá-la num diamante, transformá-la ali em algo excelente, algo realmente valioso que vai nos trazer muitos frutos aí dentro das situações. Mas isso não significa que nós somos melhores que alguém, porque da mesma forma que nós podemos desempenhar de uma forma mais, digamos, satisfatória do que outras pessoas em uma determinada área, em outra área a gente não vai saber muitas coisas, né? E as pessoas elas vão saber muito mais do que a gente. A gente pode de repente cozinhar muito bem, né? E se destacar aí dentro dessa questão da cozinha, até mesmo sendo reconhecido, talvez numa rede social, talvez num canal no YouTube, etc., né? A gente pode fazer a coisa com excelência. Podemos até mesmo nos tornar chefes, né? Temos grandes restaurantes e desempenharmos bem a nossa função, sendo um chefe estrelado, vamos colocar assim, mas de repente a gente pode ter outras coisas que nós não fazemos tão bem, como por exemplo uma costura, um trabalho manual, né? Um trabalho ali de fazer alguma manutenção na nossa casa, a gente pode não ser tão bom quanto outras pessoas são excelentes dentro dessas áreas. Então, todos nós vamos ter o nosso valor, cada um dentro de uma área específica. Uns vão ser muito bons em matemática, outros vão ser muito bons em língua portuguesa, outros vão ser muito bons no desenvolvimento físico, ali na educação física, no desenvolvimento dos esportes, outros vão ser muito bons nas habilidades manuais, nas habilidades artísticas. Então, temos diversos níveis de inteligência, diversos níveis de conhecimento, e cada um dentro da sua, cada um dentro do seu propósito, cada um dentro dos seus dons e talentos, deve se desenvolver da melhor forma possível, mas, porém, sem se achar melhor do que o outro, do que a outra pessoa. É se desenvolver dentro desses dons e talentos e colocá-los a serviço da sociedade, colocá-los a serviço de outras pessoas e o resto vai ser consequência, né? A remuneração vai ser consequência, o reconhecimento vai ser consequência, mas a grande questão é que nós não podemos deixar com que o nosso sucesso suba ao nosso coração de forma que a gente venha humilhar outras pessoas, né? E às vezes isso acontece, a gente vê que uma pessoa alcança um pouco mais sucesso, fala, você é burro, eu sou inteligente, eu tenho mestrado, doutorado, falo tantas línguas, e a pessoa pode fazer isso, mas não precisa se achar. Eu conheço pessoas que são extremamente qualificadas, são extremamente inteligentes, mas são simples, né? Você conversa com ela e ela te trata de igual para igual, então você não vai ter ali uma diferenciação. Agora, quando a pessoa se torna arrogante, quando ela se torna ali
né, com falta de humildade, aí entra esse problema e realmente acaba precedendo a queda, porque todas as vezes que nós nos orgulhamos, acontecerá uma situação de queda na nossa vida, porque o orgulho precede a queda. É um princípio espiritual para nós. E a mesma coisa também, se nós de repente formos atletas, um correr mais rápido que o outro, um desempenhar melhor que o outro, ser mais habilidoso em um determinado esporte, também a gente não deve ficar humilhando as pessoas, né? Não devemos ali, né, nos acharmos os melhores, essa questão toda. A gente simplesmente vai lá, desempenha o nosso trabalho, cumpre o nosso melhor dentro daquilo que nós vamos fazer, né? Ou até mesmo dentro daquele momento de lazer, de diversão, e assim a gente vai vencendo, e assim a gente vai, né, é, caminhando de uma forma correta diante de Deus. É nunca se achar melhor do que ninguém. E para a gente finalizar a nossa mensagem, a gente vai ler aqui no verso 14. Subirei acima das mais altas nuvens e semerei semelhante ao Altíssimo, né? Ou seja, Satanás nesse texto aqui, ele queria ser igual a Deus, né? Ele não estava satisfeito ali com o que ele era, ele queria crescer, falar, não, eu quero ser o bambambam, eu quero ser o maior, eu quero ser igual a Deus, né? E o que nos ensina essa história é que a Bíblia, ela sempre fala que a glória é do Senhor, né? Em todos os tempos a gente deve glorificar a Deus, devemos exaltá-lo, devemos reconhecer em todos os nossos caminhos, termos um coração grato perante Ele. E quando nós temos essa situação de querer roubar a glória de Deus, não querer reconhecer, querer, não, eu fiz, eu aconteci, se não fosse por mim, nada disso teria acontecido, aí nós temos uma situação do orgulho, de um orgulho muito perigoso entrando no nosso coração, que é essa questão aí da gente se achar tão importante, né, quanto o próprio Deus, quando a gente tem essa síndrome no nosso coração, essa síndrome de divindade, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso na nossa vida. Essa situação ela é muito sutil, né? Quando nós às vezes demonstramos, a gente falar, até mesmo a gente tem as palavras corretas, damos glória a Deus, né? Glória a Deus pelo fato da pessoa ser curada, mas foi eu que orei, né? Foi eu que fui o instrumento que estive lá. Glória a Deus porque Deus ajudou os pobres, mas foi eu que fui usado, né? Eu que tive lá ajudando, dando comida, fazendo isso ou aquilo. Ou seja, a gente tem uma falsa humildade aqui, né? A gente está querendo glorificar a Deus, mas de uma maneira que atrai atenção para nós mesmos. E o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro discípulo de Cristo, o verdadeiro profeta de Deus, ele nunca vai atrair glória para si mesmo, mas sempre vai glorificar ao Senhor. A gente vê, por exemplo, no livro de Atos, tem uma história com o apóstolo Paulo. Foi um homem extremamente usado por Deus, juntou ele lá, né? Ele foi pregar em um determinado lugar e de repente, durante a pregação, ele viu um paralítico, né, uma pessoa aleijada que estava ali com um olhar de fé, de esperança, ouvindo ali cada palavra que ele estava falando e falou: esse homem tem fé para ser curado. E ele foi dar uma palavra de ordem: se coloca de pé, Jesus Cristo está te curando, né? E esse rapaz ele se colocou de pé, foi curado e a multidão ali, né, ficou maravilhada dessa situação. E de repente começaram a querer glorificar a Paulo, né? Começaram a trazer querer sacrificar a ele, falar que os deuses desceram entre nós, etc, né? E ali quiseram dar uma glória de Paulo que não era dele. E ele rejeitou aquilo, falou: não, 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 eu sou homem como vocês, né? Quem fez essa obra foi Deus. Ele, com muito esforço, ele conseguiu fazer aquele povo parar de querer glorificar e adorar ao homem, né? Adorar a ele mesmo. Ele trouxe a glória para Deus. E é isso que nós devemos fazer nas nossas vidas, né? Deus até pode nos usar sobrenaturalmente para trazer cura, Deus pode nos usar como instrumentos para estar abençoando outras vidas, para estar dando, talvez trazendo ali o alimento para aqueles que têm dificuldade, dando uma oferta para aqueles que estão passando por necessidades financeiras, visitando e dando uma palavra amiga para aqueles que estão ali oprimidos, para aqueles que estão depressivos. Então Deus ele pode nos usar de diversas formas, mas a partir do momento que nós fomos usados, a gente sempre deve trazer a glória para Deus, né? Às vezes as pessoas elas estão tão gratas pelo fato de você estar se dedicando, trazendo ali um esforço diferenciado, fazendo com que as pessoas estejam
estejam ali sendo atendidas através da sua vida, que querem, né, falar, nossa, como você é bom, você é melhor que os outros, eu conheço gente que não é assim. Não, pode parar com isso, né? A gente é tão humano quanto qualquer outro, somos falhos, somos pecadores, alcançamos a misericórdia e a graça pela bondade do Senhor que vem sobre as nossas vidas, e é por essa mesma bondade que nós estamos sendo instrumentos usados. Então a gente nunca pode perder isso no nosso coração. Desde o começo da nossa caminhada a gente tem que ir alinhando, né? A gente não pode querer se achar a última bolacha do pacote, achar realmente que nós somos importantes para algo, porque se nós sairmos dentro da obra do ministério, se nós sairmos de uma empresa, de um outro lugar, aquilo vão nos substituir e a coisa vai funcionar, vai continuar funcionando, né? E é isso que vai acontecer. Um dia a gente vai parar de trabalhar, um dia a gente vai parar de ministrar, um dia a gente vai ter que se apresentar diante do Senhor. Podemos até deixar um legado ali importante para que as pessoas possam se espelhar, mas certamente nós vamos ser substituídos, outras pessoas vão assumir o nosso lugar e talvez façam um trabalho com mais excelência do que aquilo que nós prestamos ao longo da nossa vida. Então a gente tem que saber o nosso lugar realmente, que é glorificar e exaltar o Senhor e dar glória a Ele em todas as coisas, né? Tudo que nós fizermos, né, seja para nossas próprias vidas ou seja para a vida de outras pessoas, que o nome do Senhor seja glorificado, tá bom? Bom, então essa é a lição que nós aprendemos hoje, que nós possamos vigiar o nosso coração para que a semente do orgulho ela não penetre, e ela não cresça, não frutifique, que em todas as coisas a gente realmente possa dar glória para Deus e que também durante o nosso momento devocional, durante o nosso momento de oração, que a nossa oração seja para que o Senhor nos sonde constantemente, para que Ele veja se há algum caminho mau, se Ele veja que há alguma situação que precisa ser corrigida, precisa ser confessada diante dele, e que nós possamos fazer os ajustes de rota necessários para que possamos ter aí uma vida reta e digna diante do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, fica na paz. Se você gostou desse vídeo, clica aí no gostei, né? Se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e visita o nosso site, visita as nossas redes sociais, www.auxiliobiblico.com, e também visita o Facebook, Twitter e o Instagram, que tudo isso barra auxílio bíblico, que você vai nos achar por lá, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, fique na paz, tenha aí um excelente dia para a glória do Senhor.